clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 2, versículos 3 a 5. Isso é o que nos diz Salomão acerca de entender o conhecimento de Deus, ou de achar o conhecimento de Deus e entender o temor do Senhor. Duas coisas que todo cristão deveria saber ou deveria procurar: temor do Senhor e conhecimento de Deus. São imprescindíveis na caminhada cristã. Mas Salomão dá um caminho para isso. Para você entender o temor do Senhor e conhecer a Deus, você precisa de duas coisas: alçar a voz por conhecimento e clamar por inteligência, que faz parte de um pacote. Você precisa clamar, você precisa pedir. Assim como Moisés disse: Senhor, mostra-me a tua glória. E Moisés foi íntimo de Deus, a ponto de falar com ele face a face, como diz a Bíblia. Mas visto que é preciso clamar, se ficarmos apenas no clamar, nós não alcançaremos. É como disse o próprio Spurgeon, que disse: se todo cristão se reunir em um lugar, em um templo, e ficar ali 24 horas por dia orando, mas ninguém sair para evangelizar, o mundo não será salvo. Não adianta apenas clamar, não adianta apenas querer que as coisas aconteçam pela vontade, pelo efetuar de Deus, porque Deus nos colocou aqui para efetuar a parte que nos cabe. Ele nos chamou e nos deu uma missão. Então entra a segunda parte do que Salomão disse. Além de clamar, além de alçar a voz, pedindo inteligência, conhecimento de Deus, você precisa buscar. Buscar como busca prata. E buscar como a tesouros escondidos. Buscar como a tesouros escondidos é procurar, é aprofundar, é seguir dicas, é cavar até encontrar, é entender aquilo que Jesus disse lá no batei e abrir-se-vos-á, pedi e encontrareis, recebereis. E até que receba, nós temos que buscar, temos que ir a fundo, temos que encontrar o caminho para que as coisas aconteçam. É preciso buscar. Procurar como a tesouros escondidos. Como é que procura um tesouro escondido? Você tem que ir fundo, você tem que procurar as dicas, você tem que aprofundar até que encontre o tesouro precioso que você procura. No nosso tesouro, o tesouro está em conhecer a Deus e entender o temor ao Senhor. Esse é o nosso tesouro e nós precisamos procurar como quem procura prata. Procurar como quem procura tesouros escondidos. Essa é tem que ser a nossa dedicação total. Mas algumas coisas podem nos desviar. E o que é que pode nos desviar? E eu quero falar de uma delas rapidamente. Chama-se vórtex da procrastinação. O que é o vórtex da procrastinação? Procrastinar vem da palavra pro e crastinus, que quer dizer deixar para depois, amanhã, deixar para amanhã. E o que é o vórtex? Vórtex é de um conceito matemático e também climático, que diz que é um giro, vem de vorticidade, que é um giro que um líquido toma devido à pressão de dois ambientes distintos, laterais, vizinhos. Então essa pressão é tomada, como por exemplo quando você mexe um café numa xícara, ou um furacão, ou os mares que encontram temperaturas diferentes, enfim. Há um círculo e o líquido tenta aliviar, equilibrar essa pressão. Então, quando ele tenta equilibrar essa pressão, ele às vezes muda de direção. Então, há essa vorticidade. É como a gente vê na pia, que a água vai saindo em círculos e sai porque a pressão dos dois lados. O que é que acontece? Nós temos pressão deste mundo, nós temos vontade de buscar o conhecimento de Deus e entender o temor do Senhor. E essas duas coisas às vezes se encontram e elas fazem com que nós estejamos girando em círculo e saiamos pelo ralo, mas acaba não entendendo o temor do Senhor e nem fazendo coisa alguma do outro lado. Nós ficamos neste círculo sem fim, neste giro sem fim, até sair, sumir, sem chegar a ponto algum. Esse é um conceito que a gente precisa entender, mas nós precisamos ter estratégias para chegar à solução para isso.
E isso eu quero fazer um vídeo específico para vocês. Quero só que você fique atento. É preciso foco, é preciso medir, planejar e executar para chegar a encontrar o tesouro. Sem foco, sem determinação, sem vontade, você não vai achar o verdadeiro tesouro, que é entender o temor do Senhor e conhecer a Deus. Presta atenção que eu vou depois gravar um outro vídeo falando exatamente, especificamente sobre vórtex da procrastinação, com mais detalhes para você entender e, aprofundando nisso, vencer esse obstáculo e chegar ao seu tesouro escondido. Que Deus te abençoe.